aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja para com todos vocês, amém? Gostaria de compartilhar com vocês brevemente uma reflexão no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 29 ao 31. Muito conhecida essa passagem. Reflete comigo, que o Senhor fale ao teu coração, amém? Diz assim a palavra: Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Meus irmãos, é interessante a gente refletir que realmente acontece da forma que Jesus fala. O restante da história nós conhecemos. Pedro nega, que era um dos discípulos de Jesus, que era um dos cristãos que ali estavam. Jesus é crucificado, Jesus morre, e depois Pedro sente aquilo, percebe que o que o mestre falou de fato aconteceu. E depois tem a reconciliação, Jesus aparece para ele, conversa e chama ele mais para perto, para caminhar, para apacentar. Glória a Deus pela graça do Senhor Jesus para conosco. Mas é interessante a gente pensar que Cristo estava ali comendo com os discípulos. Ele está comendo com os discípulos, está ali naquele momento, e ele então fala que Pedro vai negar a ele. E do fundo de seu coração, Pedro fala: não, Senhor, isso não vai acontecer. Era muito verdade para Pedro que ele não iria negar, que ele não queria negar ao Senhor Jesus. Eu acredito que assim também acontece com você, comigo, com todos os cristãos que estão dispersos por aí, os nossos irmãos em Cristo. Nenhum de nós quer negar ao Senhor. Mas vamos pensar que Pedro estava comendo com o Senhor, comendo ali com os discípulos. Eles eram íntimos, eles estavam vendo o que Jesus fazia. Pedro sabia quem era de fato Jesus e quão poderoso ele era, que o Pai, que o Senhor Deus era com ele ali. Havia milagre, havia festa, havia alegria, havia esperança. E Pedro via tudo isso, Pedro sentia de perto. Ele não queria negar. Isso traz para nós uma exortação, a atenção que nós devemos ter ao pensar que em nenhum momento nós vamos negar ao nosso Senhor Jesus, ou que nós não vamos poder negar. Todos nós somos passíveis a momentos de negar ao nosso Senhor Jesus. Momentos em que nós podemos falar, agir, pensar de uma maneira que nós venhamos a negar o Cristo a quem a gente serve. Pedro negou, Pedro era íntimo, eles estavam comendo juntos. Pedro tinha visto manifestações maravilhosas que o Senhor Jesus fizera. E ainda assim, ele negou. Não era o desejo do seu coração, não era o que passava em sua mente e em sua cabeça, mas ele negou. E se está registrado, nós precisamos ter atenção também na nossa trajetória, na nossa caminhada. Nós não somos tão fortes quanto pensamos ser. Nós somos fracos, nós somos pequeninos, nós precisamos de Jesus. Dia após dia, a nossa caminhada é frágil sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. Nós precisamos de Cristo, descansar em Cristo, repousar em Cristo e estar atentos a Cristo, para que nós não venhamos traí-lo, para que nós não venhamos negá-lo. Nós precisamos do Senhor Jesus dentro de nós, enraizado a todo momento. Que o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir venha a ter as marcas do que Cristo faria em nosso lugar. Que a gente queira sempre externar isso e viver isso também dentro do nosso coração. Que isso seja uma máxima, uma verdade para a minha e para a tua vida. Não importa se nós achamos hoje
que estamos bem pertinho de Jesus, nós podemos cair, nós podemos falhar, nós podemos negá-lo. Graças a Deus por sua misericórdia, porque Ele sempre nos chama para perto. Quantas vezes nós não já negamos a Ele? Nós não já pecamos, nós não já o traímos, mas Ele não nos abandona e nos chama para perto. A graça do Senhor é sobre nós. Essa palavra, então, ela vem como um chamado à nossa atenção. Nós precisamos estar dia após dia vigilantes, meditando em sua palavra, em constante oração, para que o nosso Senhor nos coloque de pé diante das adversidades. E que se porventura nós viermos escorregar, que o seu Espírito nos incomode de maneira rápida, para que a gente possa voltar os nossos olhos para Ele, pedir perdão e caminhar com Ele novamente. Porque é possível que a gente caia, mas Ele sabe disso e nos chama para perto. Que o nosso desejo do nosso coração seja como o de Pedro. Se for precisar que eu morra, Senhor, eu morrerei contigo, mas eu nunca te negarei. Que essa seja a nossa oração, o desejo do nosso coração, mas que a gente tenha atenção, porque é possível que a gente fale sim, mas o Senhor está com a sua poderosa mão, sempre disposto a nos perdoar, nos chamando para perto, para caminhar junto, e que nós redobremos a nossa atenção na nossa caminhada, para que de fato nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo e estar mais distantes das falhas que nós mesmos produzimos, por quem nós de fato somos, falhos, pecadores e miseráveis, que carecemos da glória e do perdão de Cristo sobre nós. Que o Senhor derrame o Espírito dele sobre ti, a tua casa e a tua família, que você possa sempre estar atento, porque existem muitas oportunidades para que nós possamos negar a Jesus, mas a gente pode, com Ele, passar por essas adversidades, louvando, engrandecendo e honrando o seu nome. Que seja assim na minha e na tua vida daqui para frente. Deus te abençoe, graça e paz. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.